de presenciar. Eu sou professora do Rodrigo, eu ainda sou, não sou? Mas o Rodrigo foi meu aluno de graduação. E eu assisti a primeira avaliação de joelho que ele fez. Não é? Depois o Rodrigo fez mestrado, fez doutorado com o nosso grupo, lá na USP. E como todo bom discípulo, superou o mestre, como vocês podem ver. Não é? É uma satisfação para mim estar aqui, Rodrigo, colaborando com você, nesse evento de sucesso que eu acompanho desde o primeiro ano. O Rodrigo é muito criativo, vocês viram o tema que ele me deu? Então, ele me telefonou dizendo, Débora, o que você acha de dizer, afinal, é possível isolar o VMO? O que é que dizem os últimos estudos eletromiográficos? Eu falei, mas está aí um tema interessante, não é? E uma pergunta que eu acho que muitos de vocês devem fazer, porque esse é realmente um objetivo considerado fundamental na reabilitação de pacientes que têm dor anterior no joelho. Amanhã vocês vão ter uma palestra sobre isso, não é? Sobre a reabilitação com o Tiago. Até porque falar apenas do VMO é reduzir demais a reabilitação desses pacientes. Mas essa é uma pergunta muito interessante. Afinal, é possível isolar esse músculo? Quem aqui trabalha com eletromiografia sabe da grande tentação que é lidar com um instrumento como o eletromiógrafo, que é simples, hoje em dia barato. Muitas universidades, faculdades clínicas têm um eletromiógrafo e acabam usando e, na verdade, abusando dessa ferramenta, não é? Que sozinha já não é mais suficiente para nos fornecer as informações que a gente busca, não é? Mas trabalhar com eletromiografia vai nos dar uma série de informações e é disso que nós vamos falar nessa aula hoje, não é? Quando vocês forem ler um artigo de eletromiografia, observem se eles atendem às normas que a gente chama do CNIAM, que é a Sociedade Internacional de Estudo Cinesiológico, tá ok? Vejam se esses dados são devidamente tratados, não é? Se você tem uma análise dinâmica, então, por exemplo, o indivíduo subindo e descendo um degrau, é muito diferente de uma análise estática. Para cada tipo de atividade, vai exigir um tipo de processamento. Então, às vezes, os autores ou desconhecem isso ou deixam de fazer isso adequadamente. Eu leio um artigo, tomo aquilo como verdade e não sou capaz de ver que aquilo foi mal feito, não é? Então, um artigo de eletromiografia, para eu poder considerar os dados que ele apresenta, ele tem que ter qualidade metodológica. Quando a gente está falando do VMO, a gente encontra muitos parâmetros de avaliação. Às vezes, nós vamos ver nos artigos a razão entre o componente medial e o componente lateral. Às vezes, nós vamos ver a avaliação do início da ativação do músculo, não é? E, às vezes, a gente vai ver amplitude. Então, quando a gente fala de eletromiografia, às vezes nós estamos falando de diferentes coisas do VMO, não é? E os estudos eletromiográficos, como qualquer outro tipo de estudo, está sujeito a uma série de limitações que precisam ser devidamente descritas, reveladas, para que a gente possa fazer o nosso senso comum. Aqui, eu sei que tem várias pessoas que trabalham na clínica, atuam no dia a dia, e tem também outras pessoas interessadas na produção do conhecimento, não é? Na minha atuação profissional, o meu desafio é fazer as duas coisas. É trabalhar, é atuar, é supervisionar estágio, mas é produzir conhecimento também. Então, a gente tem que lidar com essas informações de forma madura, sem tendências, não é? De forma que a gente consiga fornecer ao nosso paciente o melhor do que nós temos. Quem é o VMO? Todo mundo conhece. O vasto medial oblíquo é a porção distal do vasto medial, que se origina principalmente nas fibras do adutor magno, não é? Todo mundo conhece o vasto com duas porções. Eu, pessoalmente, trabalhei na dissecação do vasto lateral oblíquo. Então, se vocês me perguntarem, e quem aqui teve a oportunidade de ver
um cadáver fixado, um membro inferior, vai saber que é muito mais fácil distinguir uma porção lateral do quadríceps do que medial. Mas o Rodrigo me pediu para falar do VMO. A primeira coisa, então, o VMO realmente existe? Então, daí da gente ter um pouco de bom senso ao ler um artigo, né? Porque se vocês forem ler essa revisão anatômica sobre esse tema, vocês vão ficar na dúvida e a palestra acaba agora. Porque, segundo essa revisão, não há evidências de que o vasto medial seja um músculo separado. Então, vamos tomar a seguinte interpretação. O vasto medial oblíquo pode ser ou não um músculo separado, mas pelo alinhamento das suas fibras, ele tem realmente um comportamento distinto das fibras longas do vasto medial. Ok? Mas há quem até duvide da existência dele, porque a primeira descrição do vasto medial, que é de 68, dizia da presença de uma fáscia separando as porções. E para quem já dissecou, sabe que não é fácil achar essa fáscia separando essas porções, ok? Por que fortalecer o VMO? Esse é um estudo mecânico e aqui é um estudo cadavérico que mostra o que acontece com o tilt patelar quando eu não tenho o VMO. Quando eu não tenho o VMO, eu aumento a inclinação patelar e no plano frontal eu aumento o deslocamento da patela. É óbvio, então, por várias outras razões que não dá tempo de apresentar, que eu preciso fortalecer o VMO. A questão é como, não é? Classicamente, eu não sei há quantos anos vocês são formados, né? Mas no meu tempo, eu aprendi que a gente tinha que fortalecer o VMO nos últimos graus de extensão. O que era verdade se a gente conhecesse o único parâmetro mecânico conhecido naquela época, que era qual? A força de reação fêmuro-patelar. A força de reação fêmuro-patelar é a resultante que aumenta na medida que eu dobro o joelho. Então, a ordem era, não dobrem os joelhos, porque aumenta a força de reação fêmuro-patelar, não é? A gente sabe que isso mudou, como nós vamos ver, mas para fortalecer o VMO, um outro conhecimento também começou a ser exigido. Como é que a patela se articula nos vários ângulos de flexão? Quando ela se centraliza no sulco ou não? Isso é importante? Também é um outro dado importante na hora da gente elaborar nosso protocolo. E, finalmente, a gente tem que considerar, no fortalecimento do VMO, todo mundo já falou disso, a Lilian, que me antecedeu, é minha aluna, esse trabalho que ela mostrou é o doutorado dela, ela estuda exatamente esses fatores proximais de pelve e distais no fortalecimento, ou na dinâmica, né, de quem tem dor anterior no joelho. Para fortalecer o VMO, então, eu tenho que levar tudo isso em conta. Especialmente, também, o que acontece dinamicamente com o meu paciente. Eu posso ter detectado uma hipotrofia, mas tenho que ver e conhecer qual é a estratégia dele na hora que ele, por exemplo, desce um degrau. E considerar, basicamente, se eu vou fazer isso em cadeia aberta ou cadeia fechada. O que a literatura diz, não há diferença. Opte por uma ou por outra, pensando nas condições clínicas do seu paciente, nos exercícios que você quer utilizar, porque não há diferença entre eles. Mas dentre os estudos, vocês vejam que esse aqui é um estudo de 93, não é? Dentre os estudos, o que a gente nota, eu chamaria atenção para o seguinte aspecto. Quando eu considero exercícios realizados em cadeia cinética aberta e olho o estresse na fêmuro-patelar, o que se recomenda? Esqueçam a atividade elétrica do VMO. O que se recomenda? Dobrem o joelho. Evitem os últimos graus. E se eu considero a cadeia cinética fechada, a recomendação é inversa. Utilizem os primeiros graus de flexão ou os últimos de extensão, ok? Eu vou mostrar agora alguns dos nossos resultados, dos nossos trabalhos. O primeiro deles, e é um artigo que eu tenho um carinho especial, avaliou exatamente isso. O VMO é ativo nos últimos graus?
é mais ativo nos últimos graus, como todo mundo dizia. A Steenkamp acaba de me dizer que eu tenho maior estresse nos últimos graus. Eu tenho que fazer esse exercício? O VMO é mais ativo nos últimos graus? Felizmente, os dados eletromiográficos concordam com os dados mecânicos. Não. O VMO não apresenta uma ativação preferencial nos últimos graus. Pelo contrário, o VL parece gostar mais dos últimos graus. Quando eu avalio 15 graus, não tem uma ativação preferencial do VMO. Não há uma razão para fazer isso nos últimos graus. Pelo contrário, quando eu dobro mais o meu joelho e minha patela está mais centrada no sulco, eu também tenho maior atividade eletromiográfica do quadríceps. E um dado interessante, eu tenho diminuição da atividade do VL. Esse é o artigo, talvez, o mais citado da minha plataforma Lattes, não é? Que é o artigo que a gente quis ver o que acontecia quando eu agachava, portanto, era um exercício em cadeia cinética fechada, mas eu aduzia. A gente colocou um dispositivo entre os joelhos e exigia uma força de adução. O que é que os dados da Kelly mostraram? Mostraram que o VL, ele é preferencialmente ativado quando eu só agacho. Quando eu associo a adução, todo o quadríceps é mais ativo. Abduzir ativa preferencialmente o VMO? Não. Mas favorece um equilíbrio e aumenta todo o recrutamento de todo o quadríceps. Quando eu agacho e vario essa angulação entre 45 e 60, o que é que os nossos dados, esse está na acta ortopédica, o que é que eles revelaram? Que é bom ou é efetivo que eu evite os 45 graus quando eu estou em cadeia cinética fechada, e se o quadro clínico do meu paciente permitir, eu posso trabalhar a 60 graus, porque o recrutamento de todo o quadríceps é maior, ok? O trabalho do Flavinho mostrou que outro exercício muito bom para recrutar o quadríceps, especialmente o VMO, é trabalhar com o step posterior, subir de costa, um step, ok? Aumenta significativamente a razão entre o componente medial e o lateral. Você me deu 20 ou 30? Obrigado, Senhor. Falei, gente, me perdi tanto assim. Isso está errado, tá? Esse é um último trabalho que a Lilian está publicando agora. A nossa pergunta foi o seguinte: eu vou agachar, vou dar uma carga para a pessoa. Vocês estão vendo que a menina está usando uma mochila com uma porcentagem do peso dela. Vou pedir para ela aduzir e vou pedir para ela abduzir. E vou ver o que vai acontecer no quadríceps. Mas como agora a história é glúteo, vamos ver o que vai acontecer no glúteo também. Então, o que é que os nossos dados mostraram? Que associar adução e abdução faz com que o glúteo médio aumente a sua atividade. Não é a melhor forma de fortalecer o glúteo, vocês sabem disso melhor do que eu. Mas agachar associando a adução aumenta a atividade do glúteo, isso é interessante. Por outro lado, os nossos dados reforçam a ideia de que, se eu aduzo, o VMO, de alguma forma, parece ser favorecido, não é? E se eu abduzo, o VL leva alguma vantagem nisso. Portanto, os exercícios em cadeia cinética fechada de adução, na minha opinião, são bastante efetivos no tratamento desse paciente. Mas alguém quis ver se tratar ou fazer um programa de reabilitação específico do VMO e um programa geral do quadríceps ia ter uma repercussão, não é? Então, esse aqui é um estudo clínico controlado. Em termos de qualidade de estudo, um dos melhores que a gente tem. Faz diferença um programa específico para o VMO e para o quadríceps como um todo? Infelizmente,
esse ensaio clínico mostrou que não. Tanto o programa de exercícios, cujo objetivo foi fortalecer o VMO, quanto o programa de exercícios que fortaleceu o quadríceps de forma geral, foram efetivos para reduzir a dor, melhorar a função e melhorar a qualidade de vida. Ok? Esse autor quis comparar esse tipo de exercício que ele chamou de lunge exercise, a adução e a cadeia aberta. Então, só para reforçar de novo, que ele também viu que a cadeia cinética fechada melhora essa relação entre os componentes, ok? E vocês viram também que ele trabalhou a cadeia aberta no ângulo todo, não é? Em cadeia aberta, ele viu uma maior ativação do VL, portanto, sugere, então, o exercício em cadeia cinética fechada. Tudo depende da fase de tratamento que você está, não é? E o lunge exercise ativou o VMO tanto quanto os outros exercícios, mas numa menor intensidade, sugerindo, então, que esses exercícios possam ser usados numa fase inicial. Muitos estudos eletromiográficos verificam se o VMO dispara no mesmo tempo que o vasto lateral. E dizem que quem tem dor no joelho tem um atraso no disparo do VMO. Isso parece ser verdade. Mas essa meta-análise, esse artigo muito interessante, essa meta-análise mostra que isso não é assim tão conclusivo. Quem tem dor no joelho tem um atraso no vasto medial? Há uma tendência, parece que sim, mas quem não tem nada no joelho também pode apresentar esse atraso. Portanto, um trabalho eletromiográfico que mostre isso pode simplesmente estar mostrando a variabilidade inerente da população, ok? E depois, outro questionamento que eu faço. O meu vasto medial dispara 10 milissegundos mais tarde que o meu vasto lateral. O que clinicamente isso pode representar? E outra dúvida que eu coloco, o seu equipamento é tão bom assim, capaz de detectar um delay de 5 milissegundos? Eu duvido, né? Só de que eu pedi a contração, quer dizer, é muito difícil. Então, esse tipo de dado pode ser visto, analisado, interpretado? Claro que sim, mas eu diria que com parcimônia, porque ele é muito heterogêneo, os dados dos artigos são muito heterogêneos, e tem muitas limitações metodológicas. Então, o que a gente pode interpretar? A eletromiografia mostra que o VMO tem um atraso em alguns trabalhos. Isso é fundamental para o nosso protocolo? É fundamental entender que o VMO tem que ser o meu objetivo, mas clinicamente a sua abordagem pode ser a mesma que ela já era. Ok? E para finalizar, essa é uma revisão, não é? Esse é um artigo sempre muito bom da gente encontrar. Ele revisou os artigos eletromiográficos. Claro que a gente pode discutir os critérios que ele usou para incluir, mas ele incluiu apenas 20 artigos. E artigos que aduziam o quadril, rodavam interna ou externamente o quadril à tíbia, ou alteravam a posição do pé. O que é que ele viu? De 9 artigos que trabalhavam, o nosso está entre eles, aduzindo o quadril, nenhum viu ativação preferencial do VMO. E quem viu não fez um bom processamento do dado. E rodar internamente ou externamente o quadril é bom? Não, muitos não viram diferença, mas teve um artigo que viu que rodar internamente favorece a ativação do VMO, mas é igual à posição neutra. Então, se você quer rodar internamente para mudar um pouco o tratamento do seu paciente, você pode fazer, mas isso não vai ativar preferencialmente o VMO. E a tíbia? Compensa eu rodar a tíbia? Por essa revisão, 3 dos 4 estudos mostraram que não houve diferença. E se eu rodar a tíbia? Lá era a tíbia, né? Aqui é a mesma coisa, né? Não vai ter diferença. E se eu mudar a posição do pé, a atividade do meu VMO muda? Não a ponto disso poder ser considerado um recrutamento seletivo, ok? Portanto, o que é que a gente pode concluir? Se a gente for olhar as revisões que a gente leu sem um senso crítico, a gente vai entender que o exercício, então, não é útil. O que também não é verdade, porque todo mundo aqui
que trabalha e fez reabilitação de um paciente que tem dor anterior no joelho, sabe como o exercício é importante e significativo na melhora do paciente. Então, como clínicos ou pesquisadores, nossa função é olhar esses dados com posição crítica, com bom senso, não é? E saber que é sim importante fortalecer o quadríceps. Todas as técnicas que vocês usam para ativar preferencialmente o VMO pode ser usada, ainda que as evidências não revelem isso com tanta clareza. Ok? E eu vou dizer para vocês, como eu digo para os meus alunos, tirem vocês mesmos as conclusões de vocês, fundamentado na experiência clínica que vocês têm, na resposta que os pacientes de vocês dão, não é? E no que a literatura dispõe hoje para nós, ok? Essa é a minha bela universidade, esse é o nosso campus lá em Ribeirão Preto. Vocês estão convidados a nos visitar. E quando que é o nosso simpósio, crianças? A gente vai ter um simpósio de fisioterapia esportiva agora no segundo semestre? É, em setembro. E todos vocês são convidados a participar, ok? Obrigada.